Faltavam 20 minutos para Alice subir ao altar, quando ela ouviu o próprio noivo dizendo que nunca a amou e que já tinha outra mulher esperando por ele. Ela podia fugir dali, mas decidiu fazer algo que ninguém jamais esqueceria. "Fala mais baixo, Rafael. Alguém pode ouvir." Alice parou no meio do corredor. O coração deu uma travada. A porta do quarto ao lado estava entreaberta. A voz era a dele. "Fica tranquila, amor. Só mais algumas horas. Depois disso, eu resolvo tudo." O corpo gelou. A mão apertou o buquê com tanta força que algumas pétalas caíram no chão. "Você vai casar mesmo assim?" perguntou a outra voz, baixa, insegura. "Claro, o pai dela vai investir na empresa. Depois eu dou um jeito no divórcio." O ar sumiu dos pulmões de Alice. Uma madrinha passou pelo fundo do corredor, olhando sem entender. Parou. Ficou observando. "Rafael, isso é errado", insistiu a mulher. "Errado é perder essa oportunidade." O silêncio caiu pesado, cortante. Alice deu um passo para trás, mas o salto prendeu no tapete. O barulho seco chamou a atenção. Lá dentro, tudo parou. "Você ouviu isso?" disse Rafael. Alice não se mexeu. 2 convidados apareceram no corredor. Um sussurrou alguma coisa. Outro arregalou os olhos. A mão dela começou a tremer. O buquê escorregou e caiu no chão. "Tem alguém aí?" perguntou Rafael mais alto. Alice respirou fundo. 1 vez, 2 vezes. Abaixou devagar, pegou o buquê e deu meia volta. Os passos foram firmes, mas o rosto estava completamente sem expressão. Uma das madrinhas se aproximou. "Alice, tá tudo bem?" Alice olhou para ela. Sustentou o olhar por 2 segundos. "Tudo bem. Melhor do que nunca." A madrinha hesitou. Não acreditou. Do outro lado da porta, ouviu-se algo cair. Rafael estava saindo. Alice continuou andando. Os convidados começaram a perceber. Surgiram cochichos. Um garçom ficou parado com a bandeja no ar. A música da cerimônia começou a tocar ao fundo. Alice entrou no banheiro mais próximo. Fechou a porta com força. O espelho refletia uma noiva perfeita, vestido impecável, maquiagem intacta e um olhar completamente diferente. Apoiou as mãos na pia, respirou fundo de novo. O maxilar travou. Os olhos não tinham lágrimas, tinham decisão. Do outro lado da porta alguém bateu. "Alice, já está na hora." Fechou os olhos por um segundo, depois abriu. Pegou o celular. A tela acendeu. A mensagem ainda estava lá. Um áudio não ouvido. Clicou. A voz de Rafael preencheu o silêncio. "Depois do casamento a gente vai embora. Você e eu." Alice apertou o celular com força. Desligou a tela. E sorriu. Um sorriso frio. Lá fora, a música aumentava de volume. Os convidados já estavam de pé. Rafael esperava no altar, sem desconfiar de nada. Alice abriu a porta, ajeitou o vestido e começou a andar. Rafael apareceu no final do corredor. A expressão era de nervosismo controlado. "Demorou", disse, tentando sorrir. Alice parou na frente dele. Olhou nos olhos dele por alguns segundos, sem piscar. Rafael engoliu em seco. "Vamos?" perguntou baixinho. Ela inclinou levemente a cabeça e respondeu: "Vamos, mas hoje quem vai se surpreender é você." O rosto dele congelou, o sorriso desapareceu. Alice deu meia volta e começou a andar em direção ao altar, sem olhar para trás, como alguém que já tinha decidido exatamente o que ia fazer, e ninguém ali fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O celular ainda vibrava na mão dela. Aquele áudio, aquela voz, parecia ecoar dentro da cabeça de Alice enquanto ela caminhava pelo corredor, pronta para entrar na cerimônia. Era o mesmo tom de voz que ela ouviu anos atrás, mais leve, mais sincero, ou pelo menos era o que parecia. "Fica tranquila, Alice, tô aqui com você." O corte foi seco. Um bar simples, cheio de gente falando alto. Música de fundo. Alice rindo,
segurando um copo de suco enquanto Rafael puxava uma cadeira para ela. Você sempre chega atrasada assim ou é só comigo? Ele brincou. Ela revirou os olhos, sorrindo. É charme. Para ver se você espera mesmo. Ele riu. Aquele riso fácil, sem peso nenhum. Vou esperar o tempo que for preciso. Um garçom passou. 2 pessoas esbarraram na mesa. Nada parecia importante ali, só eles 2. Eu gosto disso, disse Rafael, olhando para ela. Gosta do quê? De você não ser igual às outras. Alice baixou o olhar um pouco tímida. O primeiro toque de esperança começou ali. Corte! O som de uma notificação ecoou. Alice parada no quarto, olhando para o celular. Uma mensagem piscava. Desculpa, amor. A reunião esticou. Hoje não vai dar. Ela suspirou. Olhou o relógio. 2 horas esperando. A comida já estava fria na mesa. Você disse que era importante, ela escreveu. Demorou. A resposta veio seca. É trabalho, Alice. Você sabe como é. Ela ficou olhando para a tela, sem responder. Ao fundo, a televisão ligada soava vazia. Naquela noite, ela dormiu sozinha no sofá. Corte. Som de aplausos. Rafael ajoelhado no meio de um restaurante chique. Gente filmando. Você casa comigo? Alice levou as mãos à boca. Os olhos encheram de lágrimas. Tem certeza? Perguntou quase sussurrando. Nunca tive tanta certeza de nada. Ele abriu a caixinha. O anel brilhava sob a luz. Quero construir tudo com você. Tudo. As pessoas ao redor começaram a sorrir. Alguns aplaudiram. Alice riu, emocionada. Sim. Ele se levantou, abraçou forte. Te prometo que você nunca vai se arrepender. Ela acreditou. Cada palavra, cada gesto, cada promessa, corte seco. Alice! A voz veio de perto. Um toque no braço. Ela piscou. O corredor voltou. O vestido pesava no corpo. O barulho da música aumentava. A cerimonialista estava na frente dela. Já está na hora. Todo mundo está esperando. Alice respirou fundo. Olhou ao redor. Os convidados, as flores, a decoração perfeita. Tudo exatamente como ela sonhou. Menos a verdade. Um padrinho cochichou com outro. Uma senhora ajeitou o celular para gravar. Do outro lado, Rafael estava no altar, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse sob controle. Alice deu o primeiro passo. O som do salto ecoou no chão. O coração batia forte. Mas já não era de emoção, era de clareza. Cada passo apagava uma lembrança. Cada olhar que recebia aumentava a decisão. Ela não ia sair dali derrotada, não ia chorar, não ia fugir. Quando chegou no início do corredor, a música aumentou. Todo mundo se levantou. Rafael abriu um sorriso ainda maior, confiante, seguro, convencido de que ele tinha o controle. Alice olhou diretamente para ele. E naquele momento, uma certeza atravessou tudo dentro dela. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Alice começou a andar. O som da marcha nupcial preenchia o salão, mas para ela parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. O salto batia firme no chão, um passo de cada vez, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Ela tá linda, alguém sussurrou. Um celular levantado, outro atrás, sorrisos, expectativa. Alice não sorria. O olhar dela estava fixo em Rafael. Ele estendeu a mão. Ela não pegou. Parou a poucos centímetros dele. Rafael hesitou por um segundo. Abaixou a mão devagar. Nervosa? Murmurou, forçando um sorriso. Alice inclinou levemente a cabeça. Mais do que você imagina. Ele soltou uma risada curta. Normal. Tudo vai dar certo. Ela não respondeu. A cerimônia começou. O celebrante deu 2 passos à frente, esboçou um sorriso ensaiado. Hoje é um dia de união, de amor. Alice desviou o olhar por um instante. Procurou algo no salão. Camila. A amiga dela estava na segunda fileira. Assim que os olhos se cruzaram, Alice fez um gesto quase imperceptível com a cabeça.
Camila franziu a testa, confusa. Alice apertou os lábios, firme. Camila entendeu que alguma coisa estava errada. A mão dela foi até o celular, disfarçando. Alice, continuou o celebrante, você aceita. Espera. A palavra saiu baixa, mas cortou o ar. O celebrante ficou paralisado. Começou um murmúrio. Rafael virou o rosto rápido. O que foi? Sussurrou tenso. Alice olhou para ele. Preciso de 1 minuto. Ele forçou um sorriso para o público. Amor, a gente resolve depois. Agora. A palavra veio firme. Uma senhora na primeira fileira se inclinou para a outra. Tá acontecendo alguma coisa? Rafael apertou o braço de Alice, forte. Sorri. Agora não é hora para escândalo. Alice olhou para o braço dela, depois voltou para o rosto dele. Tira a mão. Ele soltou, desconfortável. O celebrante tentou retomar. Podemos fazer uma pausa rápida. Alice deu um passo para trás. O salão inteiro acompanhou o movimento. Ela respirou fundo, olhou de novo para Camila. Fez um gesto mais claro dessa vez. Camila se levantou devagar. O que está rolando? Perguntou alguém do lado. Rafael deu um passo em direção a Alice. Você vai estragar tudo, disse baixo, quase sem mexer os lábios. Ela encarou ele. Você já estragou. O rosto dele endureceu. Aqui não. Não termina. O silêncio pesou. Camila se aproximou rápido. Alice, o que houve? Alice pegou no braço dela, puxando um pouco para o lado. Preciso que você pegue meu celular. Camila piscou. Agora. Mas ele está no meu quarto, na bolsa branca. Me traz. Camila hesitou. Alice, você está me assustando. Confia em mim. O olhar dela não tremia. Camila assentiu. Tá bom, vou. Saiu quase correndo, desviando dos convidados. Um garçom parou no meio do caminho. 2 pessoas se levantaram para ver melhor. Rafael respirou fundo, irritado. Você pirou? Alice ficou de novo na frente dele. Você acha? Ele deu um passo mais perto. Depois a gente conversa. Agora volta para o seu lugar e vamos terminar isso. Ela cruzou os braços. Terminar? É isso que você quer? É o que a gente começou. Alice riu, sem nenhum humor. A gente? Ele apertou os dentes. Não faz isso aqui. Não na frente de todo mundo. Ela inclinou o rosto. Por quê? Vergonha? Ele se aproximou mais, quase colando o rosto. Abaixa o tom. Alice não recuou. Devia ter pensado nisso antes. O murmúrio aumentava. Isso tá estranho. Será que eles brigaram? Ela não tá bem. Rafael virou levemente para o público, tentando manter a imagem. Tudo bem, pessoal. Só um imprevistozinho. Alguns riram sem graça. Alice observava. Tudo aquilo parecia um teatro e ele ainda estava atuando. Imprevisto? Repetiu ela. Ele voltou para ela. Já chega. Você já chegou. Ele passou a mão no rosto. O que você quer? Ela não respondeu. Só ficou olhando para ele. O silêncio começou a incomodar mais do que qualquer grito. Rafael desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas ela viu. E aquilo confirmou tudo. Você está com medo? Ela perguntou. Ele soltou uma risada curta. De você? Alice deu um passo à frente. Não, da verdade. Ele ficou paralisado. Você não sabe de nada. Ela levantou o queixo. Tem certeza? Ele engoliu em seco. Uma gota de suor escorreu pelo lado do rosto dele. Os convidados agora estavam completamente atentos. Ninguém fingia que era normal. Uma madrinha cochichou com outra. Isso não está certo. O celebrante tentava se manter neutro, mas claramente perdido. Rafael voltou a falar mais baixo. Alice, você vai se arrepender disso. Ela manteve o olhar firme. Já me arrependi de coisas piores. Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Quando abriu, tentou mudar a estratégia. A voz ficou mais suave. Amor, me olha. Ela não respondeu.
Me olha. Alice olhou para ele. Você confia em mim? Ela demorou 2 segundos. Confiava. A palavra pesou. Rafael apertou os lábios. Então confia mais uma vez. Ela inclinou a cabeça. Você quer isso mesmo? Quero. Alice esboçou um pequeno sorriso. Mas não era de carinho. Era de alguém que já sabe o final. Então espera. Ele franziu a testa. Esperar o quê? Alice olhou por cima do ombro. Camila ainda não tinha voltado. O tempo parecia se arrastar. O coração batia forte, mas não de dúvida. De controle. Ela não ia mais se deixar enganar. Não ali, não desse jeito. Rafael seguiu o olhar dela. Você chamou alguém? Alice voltou para ele. Chamei a verdade. Ele riu nervoso. Você está viajando? Ela não respondeu. Ficou em silêncio. Os segundos passaram. Longos, pesados. Até que no fundo do salão, um movimento chamou a atenção. Camila apareceu, andando rápido, com alguma coisa na mão. Alice viu, e pela primeira vez, desde que tudo começou, ela respirou aliviada. Rafael percebeu. O que é isso? Perguntou mais alto. Alice não respondeu, só estendeu a mão. Camila chegou perto, ofegante. Aqui tá! Alice pegou o celular, segurou firme. O olhar dela voltou para Rafael. Dessa vez, sem nenhuma dúvida, sem medo, sem hesitação. Rafael deu um passo para trás. Alice, o que você vai fazer? Ela destravou a tela, levantou o olhar e falou baixo. Agora, você vai ouvir tudo o que eu ouvi. O silêncio tomou conta do salão inteiro e ninguém conseguia desviar o olhar. Alice levantou o celular. O polegar parou 1 segundo sobre a tela. Rafael deu um passo à frente. Não faz isso. A voz saiu baixa, mas carregada de tensão. Ela olhou diretamente para ele. Você fez. Apertou. Play. O som começou baixo, mas nítido o suficiente. Fica tranquila, amor. Só mais algumas horas. Depois disso, eu resolvo tudo. O salão inteiro congelou. Um convidado deixou a taça cair. O vidro estilhaçou no chão. Rafael empalideceu. Desliga isso agora, sussurrou, tentando avançar. Alice deu um passo para o lado, fora do alcance dele. Claro, o pai dela vai investir na empresa. Depois eu dou um jeito no divórcio. Um murmúrio coletivo invadiu o lugar. Meu Deus, isso é sério? Ele falou isso? Rafael levantou as mãos. Isso está fora de contexto. Alice inclinou a cabeça. Que parte exatamente? Ele abriu a boca, mas não respondeu. O áudio continuava. Depois do casamento, a gente vai embora. Você e eu. O silêncio caiu pesado. Pesado demais. A mãe de Alice levou a mão à boca. O corpo vacilou. Não, não pode ser. Rafael olhou em volta, desesperado. Isso é mentira, é montagem. Alice deu um passo à frente. Quer dizer que não é a sua voz? Ele hesitou. É, mas o quê? Ele engoliu em seco. Você não entende a situação. Alice riu, uma risada curta, seca. Então me explica. Os convidados se inclinaram ligeiramente para a frente. Ninguém piscava. Rafael passou a mão no cabelo, tentando recuperar o controle. Eu estava sob pressão, negócios, você sabe como é. Alice deu outro passo. Ah, eu sei. Funciona assim, você usa as pessoas. Algumas pessoas concordaram, em silêncio. Outras começaram a cochichar mais alto. É um sem vergonha. Coitada. Rafael apontou o dedo. Você está exagerando. Ela cruzou os braços. Exagerando. Ele respirou fundo. Isso não muda o fato de que a gente vai casar. O salão inteiro reagiu. Um choque coletivo. Ele é louco? Depois disso, Alice piscou lentamente. Você ainda acredita nisso? Rafael deu um passo mais firme. Você acha que vai sair bem dessa? Ela não respondeu. Ele continuou. Você precisa de mim, Alice. A frase ecoou, pesada. Preciso?
repetiu ela. Ele concordou, confiante. Sem mim você perde tudo. A mãe dela se levantou. Rafael já passou dos limites. Ele se virou. Dona Helena, por favor, não me chama assim. A voz tremeu. Você mentiu para minha filha. Rafael apertou os punhos. Não menti. Só... Não contei tudo. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Alice olhou em volta. As pessoas começavam a ver a máscara dele caindo, mas não completamente. Ainda tinha gente com dúvidas, e ele sabia disso. Alice, me olha, disse, tentando suavizar o tom. Ela não desviou o olhar. Eu fiz isso pela gente. Ela franziu levemente a testa. Pela gente? Sim, esse casamento garante o nosso futuro. Ela deu um passo mais perto. Trocando amor por dinheiro? Ele não respondeu. Ela continuou. Me usando como investimento? O silêncio dele respondeu por ele. Um homem no fundo disse em voz baixa. Que cara nojento! Rafael ouviu. O olhar dele mudou. Raiva. Vocês não sabem de nada, disparou olhando para o público. Isso é entre eu e ela. Alice levantou a voz. Agora não é mais. Todos olharam para ela. Ela levantou o celular de novo. Você decidiu envolver todo mundo no momento em que escolheu me enganar no dia do casamento. Rafael avançou rápido. Dessa vez, conseguiu segurar o braço dela. Já chega, Alice, para. O aperto foi forte. Ela não se mexeu. Só olhou para a mão dele, depois para o rosto. Tira. Ele não soltou. Ela respirou fundo. Tira, ou eu faço você tirar. A tensão aumentou. Dois padrinhos deram um passo à frente, hesitantes. Rafael, solta ela. Ele apertou mais. Não se mete. Alice puxou o braço com força. Se soltou. O vestido balançou. O salão inteiro reagiu. Ele já está partindo para a agressão. Chama alguém. Rafael passou a mão no rosto, perdendo o controle. Você está destruindo tudo, gritou. Alice respondeu no mesmo tom. Você já destruiu. A palavra ecoou, forte, pesada. Rafael olhou em volta. Os olhares já não eram neutros, eram de julgamento, de desprezo, mas ainda sobrava um resquício de autoridade, um resquício de controle, e ele tentou usar. Vocês acham que ela é a vítima? Disse, apontando para ela. Alice ficou imóvel. Vocês não conhecem a Alice. O salão silenciou. Ele deu um passo à frente. Ela não é tão perfeita quanto parece. Alice manteve o olhar firme, mas o golpe chegou. Querem saber quantas vezes ela duvidou de mim? Quantas vezes fez escândalo sem motivo? Algumas pessoas trocaram olhares. A dúvida começou a surgir. Isso não é verdade, disse Alice. Rafael riu. Não? Ele se virou para o público. Sempre foi insegura, sempre controladora. A mãe dela negou com a cabeça. Isso é mentira. Mas o estrago já estava acontecendo, sutil, silencioso. Rafael voltou para Alice. Você sabe, ela apertou os lábios. Por um segundo, um único segundo. A dúvida passou pelos olhos dela, e ele viu. Você sabe. Ele se aproximou mais. Sempre teve medo de me perder. Ela respirou fundo, o peito subindo devagar. Os olhos piscaram, o salão inteiro observando. Esperando. Rafael aproveitou. Talvez isso seja só mais uma das suas crises. O silêncio foi brutal. Alice ficou quieta, sozinha, no meio de todo mundo, sem dizer nada, sem reagir. As pessoas começaram a recuar emocionalmente. Algumas cochicharam. E se ele tiver razão? Talvez ela esteja exagerando. A dúvida contaminava o ambiente. Lenta, cruel. Rafael esboçou um pequeno sorriso, acreditando que tinha recuperado o controle. Alice baixou o olhar. Por um segundo. 2, 3. A respiração ficou mais pesada. O celular ainda na mão. O áudio já parado. O peso do momento. Esmagando. E então,
Ela levantou o rosto, mas agora já não era a mesma expressão. Era mais fria, mais firme, mais perigosa. Ela olhou diretamente para ele e disse em voz baixa: "Você acabou de cometer o seu pior erro." Rafael franziu a testa. "Qual?" Alice deu um passo à frente. A voz saiu clara, audível para todos. "Me subestimar." O silêncio voltou, mais pesado do que antes, e naquele instante ficou claro para todos. Aquilo ainda não tinha terminado. Nem de longe. Alice se afastou do altar. Não correu, não chorou, só deu meia volta e caminhou. O som da música ainda tocava ao fundo, completamente fora de lugar. Um violino tentando sustentar um casamento que já tinha acabado. Os convidados abriram espaço, em silêncio. Ninguém tentou impedir. Ninguém disse nada. Só olhares, pesados, confusos, alguns até julgando. Ela passou entre todos, cabeça erguida, sem olhar para ninguém. Atrás dela, a voz de Rafael ainda ecoava. "Isso não acabou, Alice." Ela não respondeu. Continuou andando. Entrou no mesmo banheiro onde tinha se trancado minutos antes. Dessa vez, sem pressa. A porta fechou, trancou. O silêncio chegou. Pesado, real. Alice se apoiou na pia. Olhou no espelho. A maquiagem ainda perfeita. O vestido intacto. Mas agora, já não existia a noiva. Só uma mulher que tinha sido traída e exposta. A respiração começou a falhar. Ela fechou os olhos. A mão apertou a borda da pia. "Como eu pude ser tão idiota?" A frase saiu baixa, quase sem voz. O corpo cedeu um pouco. Ela sentou na tampa do vaso, o celular ainda na mão, a tela apagada. Por um momento, tudo veio. As lembranças, as promessas, os planos, o futuro que ela tinha imaginado. Tudo se quebrando ao mesmo tempo. Uma lágrima caiu. Só uma. Ela limpou rápido. "Não." A palavra saiu firme. Ela negou com a cabeça. "Não vai terminar assim." O olhar subiu de novo para o espelho. Dessa vez, diferente, mais consciente, mais presente. Ela se levantou devagar, respirou fundo. E então, alguma coisa chamou a atenção dela. O buquê. Estava jogado num canto. Algumas flores amassadas, outras já caindo. Alice caminhou até ele. Abaixou, pegou. Ficou olhando por alguns segundos. Aquilo simbolizava tudo o que ela tinha acreditado, tudo o que ela tinha planejado, tudo o que ele tinha destruído. Ela apertou o buquê. As flores se dobraram ainda mais, mas não quebrou. Ela soltou, e naquele momento, entendeu. Ela também não ia quebrar. O celular vibrou. Uma mensagem. "Camila, você tá bem? Tô aqui fora." Alice olhou para a tela. Pensou um segundo. Escreveu rápido. "Entra." A porta abriu segundos depois. Camila entrou e ficou paralisada ao ver Alice. "Alice." Ela deu um passo à frente. "Não acredito no que ele fez." Alice manteve o olhar firme. "Eu acredito." Camila respirou fundo. "O que você vai fazer?" Alice olhou para o celular. Depois para a amiga. "Você viu a reação lá fora?" Camila concordou. "Vi, mas ainda tem gente duvidando." Alice inclinou a cabeça. "Exato." O silêncio ficou no ar. Camila franziu a testa. "Você quer provar mais?" Alice deu um passo em direção a ela. "Não quero provar." Pausa. "Quero acabar com isso de uma vez." Camila arregalou levemente os olhos. "Como?" Alice destravou o celular. Abriu as conversas. Passou rápido por algumas. Parou, virou a tela para Camila. "Eu não ouvi só aquele áudio." Camila olhou. Mensagens, fotos, áudios, datas, tudo ali, organizado, cru. "Alice." Camila levou a mão à boca. "Isso é muito pior do que eu imaginava." Alice concordou. "Ele não me traiu hoje." Pausa. "Ele vinha fazendo isso há meses." O silêncio pesou. Camila olhou para ela de novo. "Então você já sabia?" Alice respirou fundo.
Eu desconfiava, apertou o maxilar, mas precisava ouvir da boca dele. Camila se aproximou. Alice, isso destrói ele. Alice levantou o olhar. É exatamente esse o ponto. O tom não era de raiva, era de decisão. Fria, clara, controlada. Camila hesitou. Você tem certeza? Alice não demorou nem um segundo. Tenho. O barulho do salão ainda chegava abafado pela porta. A cerimônia tinha virado um caos. Gente falando alto, movimento, confusão. Alice olhou para a porta. Depois voltou para Camila. Você me ajuda? Camila concordou. Sempre. Alice respirou fundo. Então presta atenção. Começou a explicar, rápido, direto, cada detalhe, cada passo. Camila escutava, cada vez mais impressionada. Você vai fazer isso. Lá dentro? Alice confirmou. Na frente de todo mundo. Camila soltou o ar devagar. Isso vai paralisar tudo. Alice esboçou um leve sorriso. É exatamente o que eu quero. O celular vibrou de novo. Dessa vez, Rafael, ligando. Alice olhou, deixou tocar. Não atendeu. Camila observou. Ele está desesperado. Alice bloqueou a tela, guardou o celular. Agora é a minha vez. Pegou o buquê de novo, ajeitou o vestido, ergueu os ombros, caminhou até a porta. Parou um segundo, respirou fundo. Camila ficou do lado dela. Pronta? Alice olhou para frente, o olhar firme, sem dúvida, sem medo. Agora, ele vai aprender do pior jeito. Abriu a porta e voltou para o salão. Alice voltou para o salão. O barulho chegou como uma onda. Conversas cruzadas, cadeiras arrastando, gente de pé tentando entender o que tinha acontecido. O celebrante falava baixo com alguém, perdido. Rafael andava de um lado para o outro, o terno já desarrumado. Quando ela apareceu na porta, tudo desacelerou. Alguns convidados viram primeiro, depois outros. Em poucos segundos, o salão inteiro virou para ela. Silêncio. Rafael ficou paralisado. Alice, disse, tentando controlar a voz. Ela não respondeu. Caminhou, passo firme. Camila vinha logo atrás. O olhar de Alice não desviava, não tremia, não hesitava. Era outro tipo de presença agora. Uma madrinha sussurrou. Ela voltou. Um homem no fundo levantou o celular para gravar. Rafael deu um passo em direção a ela. Já chega. Deu. Alice parou a poucos metros. Agora começa. O tom foi baixo, mas atravessou o salão. Rafael respirou fundo. Você quer continuar com esse teatro? Ela inclinou levemente a cabeça. Teatro? Ele abriu os braços, irritado. Tudo isso. Alice sorriu levemente. Você entende bem disso, né? Algumas pessoas soltaram uma risada nervosa. Rafael percebeu, e aquilo o incomodou. Alice, a gente resolve isso depois. Ela deu outro passo. Depois não existe mais. O silêncio voltou. Pesado. Ela virou levemente o corpo. Camila, a amiga concordou, deu 2 passos à frente. Na mão, um pequeno adaptador. Ela se aproximou do sistema de som. O técnico olhou confuso. O que você vai fazer? Camila respondeu direto. Conectar o celular. Ele hesitou. Mas é da noiva. Ele olhou para Alice. Ela confirmou com um gesto curto. O técnico cedeu. Tá bom. Rápido então. Rafael percebeu. Alice, para com isso. Ela ignorou. Camila conectou o cabo. O som do sistema chiou levemente. Todos os olhares agora estavam ali. Alice levantou o celular, respirou fundo, olhou em volta, cada rosto, cada pessoa, e falou, já que ele diz que isso é um teatro, pausa. Então vamos mostrar o roteiro completo. Rafael avançou. Você não vai fazer isso. 2 padrinhos seguraram ele. Rafael, espera! Ele tentou se soltar. Me solta! Alice nem piscou, destravou a tela. Antes eu só mostrei um pedaço. O salão inteiro ficou imóvel. Mas isso... Levantou o celular. É a história completa. Rafael parou de forcejar. O rosto tenso.
O medo agora visível. Alice apertou play. Primeiro áudio. A voz dele preencheu o salão. Ela confia demais em mim. Ela não desconfia de nada. Um arrepio coletivo percorreu o lugar. Caramba! Olha isso! Rafael fechou os olhos. Alice não parou. Segundo áudio. Depois que o pai dela colocar o dinheiro, eu sumo. Uma mulher levou a mão ao peito. Que absurdo! Rafael tentou falar. Isso é manipulação. Mas a voz dele já não tinha força. Terceiro áudio. Uma risada. Ela acha que eu amo ela. Alice deixou o silêncio pesar. O áudio continuou. É só questão de tempo. Um homem no fundo murmurou. Esse cara é um lixo. Rafael olhou em volta. Os olhares tinham mudado. Completamente. Alice pausou. Deu 2 passos à frente, mais perto dele. Quer explicar esse também? Rafael abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Ela continuou. Ou esse. Outro áudio. A voz dele clara. A gente se vê depois da cerimônia. Ninguém vai perceber. Uma convidada soltou alto. Meu Deus! O salão explodiu em murmúrios. Rafael deu um passo para trás, como se estivesse encurralado. Alice abaixou o celular. Olhou diretamente para ele. Ainda acha que isso é exagero? Ele respirava ofegante. Você invadiu minha privacidade. Ela esboçou um leve sorriso. Que curioso. Pausa. Você invadiu a minha vida. Algumas pessoas concordaram. É isso aí. Tem que expor mesmo. Rafael levantou a voz. Isso não prova nada. Alice levantou o celular de novo. Então vamos além. Deslizou a tela, abriu as mensagens, virou para o telão. Camila já tinha conectado. As conversas apareceram. Prints, datas, fotos, uma imagem clara, Rafael com outra mulher, um beijo. O salão inteiro reagiu. Não acredito. Tá tudo ali. Rafael desviou o rosto. Isso não significa... Significa tudo. Alice cortou. A voz firme, segura, sem tremor. Deu outro passo. Você me chamou de insegura. Pausa. Controladora. Olhou em volta. Mas a verdade, voltou para ele, é que você sempre contou com o meu silêncio. O salão ficou em silêncio, pesado. Ela continuou. Com a dúvida. Com a manipulação. Cada palavra batia. Rafael já não respondia. Alice respirou fundo. E então... O tom mudou. Eu podia sair daqui. Pausa. Chorar. Desaparecer. Olhou em volta. Mas não. O olhar endureceu. Hoje não. Rafael tentou falar. Alice, por favor. Ela levantou a mão. Ele parou. Você teve a sua chance. Silêncio. Ela virou levemente o corpo. Camila. A amiga deu um passo à frente. Tá pronto. Alice concordou. Olhou de novo para Rafael. Você queria esse casamento? Ele não respondeu. Ela continuou. Queria subir naquele altar e fingir? O silêncio dele respondeu. Alice esboçou um pequeno sorriso. Então vamos terminar isso como tem que ser. Caminhou, passou por ele, subiu um degrau do altar, virou para todos. O salão inteiro preso, esperando. Rafael atrás dela, imóvel. Alice respirou fundo. O microfone ainda ligado. Ela falou. Esse casamento... Pausa. Acabou antes de começar. O silêncio foi absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Ela continuou. E agora? Todo mundo sabe por quê. Rafael fechou os olhos. A imagem dele, completamente destruída. Alice desceu o degrau. Passou por ele mais uma vez, sem olhar. Sem parar. Mas antes de ir embora, disse sem se virar. E isso... Pausa. Foi só o começo. O salão inteiro sentiu. Aquilo ainda não tinha terminado, nem de longe. Alice não saiu do salão. Parou no meio do corredor. O barulho atrás dela crescia. Vozes altas, gente discutindo, cadeiras arrastando. Mas ela ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando exatamente aquele caos. Camila se aproximou. Alice, você já destruiu ele, acabou.
Alice virou o rosto devagar. Não acabou. Camila franziu a testa. Como assim não? Alice respirou fundo. O que eu fiz foi só mostrar quem ele é. Pausa. Agora eu vou fazer ele pagar. O tom não era de raiva. Era frio, controlado. Camila engoliu em seco. Você quer ir mais longe? Alice concordou. Ele não vai sair dessa só envergonhado. O barulho do salão aumentou. Uma voz mais alta se destacou. Rafael. Isso é mentira. Foi armação. Alice ouviu. E um leve sorriso apareceu. Tá vendo? Virou para Camila. Ele ainda acha que consegue reverter. Camila cruzou os braços. Mas com tudo o que você mostrou... Alice interrompeu. Ainda tem gente com dúvida. Apontou com o queixo para o salão. Tem gente que vai dizer que eu exagerei, que invadi a privacidade dele, que foi só uma fase. Camila ficou em silêncio. Sabia que era verdade. Alice continuou. Eu não vou deixar espaço para dúvida. O celular vibrou. Rafael ligando de novo. Ela ignorou. Então, o que você vai fazer? Perguntou Camila. Alice olhou para a tela. Depois para o salão. Vou fazer ele se expor sozinho. Camila arregalou levemente os olhos. Como? Alice começou a andar de volta. Devagar. Você viu como ele reagiu. Ele não aguenta a pressão. Camila caminhava ao lado dela. Então, Alice falou baixo, vou dar corda. As duas voltaram para a entrada do salão. Alice parou antes de entrar. Respirou fundo. Quando eu entrar, ele vai tentar se defender. Camila concordou. Sim. Vai tentar me atacar. Com certeza. Alice olhou para ela. É isso que eu quero. Camila ficou paralisada. Você quer que ele te ataque? Alice confirmou. Quero que ele se perca. Pausa. Na frente de todo mundo. Camila pensou um segundo. E a prova? Alice levantou o celular. Já mostrei o suficiente para plantar a dúvida. Agora vou fazer ele confirmar. Camila soltou o ar devagar. Tá bom. Isso é arriscado. Alice esboçou meio sorriso. Mais arriscado era casar com ele. O barulho lá dentro começou a diminuir. Gente tentando acalmar. Outros saindo. Rafael ainda no centro, tentando recuperar algum controle. Alice olhou. Observou cada movimento. Ele está tentando convencer o povo. Camila seguiu o olhar dela. Rafael falava com um grupo, gesticulando. Ela está exagerando. Isso estava fora de contexto. Algumas pessoas ainda escutavam. Outras já estavam se afastando. Alice deu um passo à frente. Perfeito. Camila olhou para ela. Você vai entrar agora? Alice concordou. Mas dessa vez não vou atacar. Vou deixar ele falar. Camila entendeu. E eu? Alice respondeu rápido. Fica com o celular. Entregou para ela. Se eu der o sinal, você solta o último áudio. Camila pegou. O último? Alice olhou nos olhos dela. O que eu ainda não mostrei. Camila arregalou os olhos. Alice, esse? Alice confirmou com um leve movimento. Esse. Camila respirou fundo. Tá bom, entendido. Alice ajeitou o vestido mais uma vez. Ergueu os ombros. O olhar dela voltou a ficar firme. Agora presta atenção. Camila se aproximou. Alice falou baixo. Se ele negar, eu aperto. Se ele me atacar, eu deixo. Se ele se perder, você entra. Camila concordou. Tô contigo. Alice sorriu levemente. Eu sei. Deu o primeiro passo de volta ao salão. O som dos saltos ecoou. Chamou a atenção. Algumas pessoas se viraram, depois outras. Em segundos, todos olhavam para ela de novo. Rafael também. O rosto dele endureceu. Você voltou. Alice não respondeu de imediato. Caminhou até o centro. Parou a poucos metros dele. O salão inteiro em silêncio, esperando. Ela falou calma. Tava explicando? Rafael respirou fundo, tentando recuperar a postura. Tava tentando arrumar o que você bagunçou. Alice inclinou a cabeça. Então arruma.
Ele franziu a testa. Como? Ela deu um passo mais perto. Fala. Pausa. Explica tudo. O desafio ficou no ar. Rafael olhou em volta. As pessoas esperando. Alguns com dúvidas, outros já contra ele. Era a chance dele. E ele sabia. Tá bom. Respirou fundo, levantou a voz. Eu errei. O salão reagiu. Um leve movimento. Alice não interrompeu. Ele continuou. Mas isso não é o que ela está fazendo parecer. Ela cruzou os braços, silenciosa. Rafael ganhou confiança. Eu nunca deixei de amar a Alice. Algumas pessoas trocaram olhares. Foi um erro, gesticulava. Um momento de fraqueza. Alice observava, esperando. Rafael deu outro passo. Mas ela está exagerando tudo. A voz subiu, transformando isso num circo. O tom começou a mudar, a raiva aparecendo. Alice não reagiu. Ele continuou. Ela invadiu minha privacidade, expôs coisas pessoais. Algumas pessoas começaram a murmurar de novo. A dúvida voltando. Era exatamente o que ele queria. Rafael apontou para ela. Isso não é amor. O salão ficou tenso. Alice deu um passo à frente, olhou diretamente para ele e disse em voz baixa, continua. Rafael ficou paralisado por um segundo, mas já estava no impulso. Você sempre foi assim, a voz mais alta, controladora, desconfiada, nunca estava bom. Algumas pessoas se mexeram. O ataque agora era direto, pessoal. Alice ficou imóvel, deixando. Rafael avançou mais. Talvez eu tenha feito isso porque você nunca foi o suficiente. O silêncio caiu, pesado. Camila, no fundo, segurava o celular, esperando. Alice olhou para ele, sem emoção, sem defesa. Só uma palavra saiu. Terminou? Rafael respirava ofegante. Terminei. Alice concordou devagar. E então, levantou a mão. Um gesto simples, mas claro. Camila entendeu e apertou play. O áudio ainda não tinha começado. E Rafael já sorria. Um sorriso torto, confiante, como se tivesse retomado o controle. Abriu os braços olhando em volta. Tão vendo? A voz firme, segura. É exatamente o que eu falei. Algumas pessoas ficaram em silêncio. Outras trocaram olhares. Rafael andou alguns passos pelo salão. Falaram de mim, me julgaram, mas ninguém parou para pensar no que realmente aconteceu. Alice observava, imóvel. Eu errei, sim, concordou como se estivesse sendo honesto. Mas quem aqui nunca errou? Um homem no fundo cruzou os braços. Uma senhora murmurou. Não assim. Rafael continuou. A diferença é que eu não transformo um erro num circo, apontou para Alice. Ela fez isso. O salão reagiu com um leve murmúrio. Rafael aproveitou. Ela invadiu minha privacidade. Pegou conversas particulares. Jogou tudo aqui na frente de todo mundo. A voz subia, ganhava força. Isso não é justiça. Pausa. Isso é vingança. Algumas pessoas concordaram lentamente. A dúvida voltando. Rafael olhou diretamente para Alice. Você queria me destruir. Ela não respondeu. Ele deu outro passo, mas esqueceu de uma coisa. O tom mudou, mais frio, mais perigoso. Eu também sei me defender. O salão ficou tenso. Rafael voltou a falar para o público. Vocês acham que eu casaria por interesse? Riu, incrédulo. Acham mesmo que eu preciso disso? Um homem ao lado sussurrou. Ele está se fazendo de vítima. Rafael ouviu, mas ignorou. Eu construí tudo sozinho. Bateu no peito. Empresa, carreira, tudo. Olhou de novo para Alice. Nunca precisei de ninguém. Pausa. Muito menos disso. O silêncio pesou. Algumas pessoas começaram a recuar emocionalmente. A narrativa dele começava a fazer sentido para alguns. Rafael respirou fundo e mandou a frase: se eu tivesse usando ela, nem estaria aqui. O impacto foi imediato. Alice não se moveu, mas os olhos dela se apertaram levemente. Rafael sorriu.
acreditando que tinha virado o jogo. Então, antes de julgar, pensem. Pausa. Quem está realmente manipulando essa situação? O silêncio dominou o salão. Por alguns segundos, parecia que ele tinha o controle, até que o som começou. Você nunca vai descobrir. A voz dele, clara, fria. O salão inteiro congelou. Rafael ficou paralisado. O sorriso desapareceu. Camila estava no fundo, celular conectado. Alice não desviava o olhar. O áudio continuou. Tô com ela só pelo dinheiro. Um suspiro coletivo atravessou o espaço. Depois que fecharam o negócio com o pai dela, eu sumo. Uma mulher levou a mão à boca. Ele está repetindo. Rafael deu um passo para trás. Isso é montagem? Mas ninguém mais escutava. O áudio seguiu. Ela é fácil, acredita em tudo. O silêncio agora era pesado, desconfortável. Enquanto isso, tô com você. Um homem no fundo disse alto. Acabou para ele. Rafael tentou reagir. Isso é mentira. Editaram. Alice deu um passo à frente, calma, controlada. Quer mais? Ele ficou paralisado. Ela não esperou resposta. Fez um gesto leve. Camila deslizou o dedo. Outro áudio. Dessa vez, mais recente. Depois da cerimônia, a gente vai direto pro hotel. Ela nem vai perceber. O salão reagiu forte. Meu Deus, isso é inacreditável. Rafael levou a mão à cabeça, desesperado. Já chega, Alice falou firme. Ainda não. Virou o celular. Mostrou mais mensagens no telão. Datas, fotos, conversas detalhadas. Rafael com a amante, planos, mentiras, tudo ali explícito, incontestável. O silêncio virou pressão. Rafael respirava rápido, o rosto vermelho. Isso não prova nada. A voz falhou. Alice se aproximou. Não? Ele tentou falar. Não saiu nada. Ela continuou. Então explica. Pausa. Explica por que você dizia que me amava, enquanto planejava ir embora com outra. O salão inteiro esperava. Rafael olhou em volta, procurando apoio. Não encontrou. Só julgamento, só desprezo. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Alice deu outro passo, agora bem perto. Fala. O silêncio dele respondeu, e naquele instante, todos entenderam. Não havia mais defesa, não havia mais saída. A verdade estava exposta, sem espaço para dúvida. O silêncio durou 1 segundo, 2, e então se rompeu. Isso é nojento! A voz veio de uma mulher na primeira fila. Outra pessoa se levantou. Você enganou todo mundo. Um homem mais atrás negava com a cabeça. Inacreditável. Rafael olhava de um lado para o outro, perdido. O controle tinha desaparecido. Uma madrinha levou a mão ao rosto. Alice. Meu Deus! Outra sussurrou. Ela teve razão o tempo todo. O celebrante deu um passo para trás, sem saber o que fazer. A mãe de Alice se aproximou devagar, os olhos cheios, mas não de tristeza, de indignação. Você teve a cara de pau de fazer isso com a minha filha? Rafael tentou responder. Eu posso explicar. Explicar o quê? A voz dela cortou. Você mentiu, manipulou, usou ela. O salão inteiro reagiu. Algumas pessoas começaram a se levantar, outras apontavam, outras simplesmente observavam, em choque. Um padrinho deu um passo para trás. Eu não fico aqui. Saiu. Outro seguiu. Mais 2. Aos poucos. O círculo de apoio de Rafael foi desaparecendo. Literalmente. Ele percebeu. Vocês vão me julgar assim? Ninguém respondeu. Um homem cruzou os braços. Você quem fez isso consigo mesmo. Uma senhora disse. Isso não é erro, é caráter. O murmúrio virou um peso constante, crescendo. Ainda bem que ela descobriu. Imagina depois de casada. Ele ia destruir a vida dela. Rafael começou a recuar, passo a passo. O rosto sem cor, a respiração irregular. Alice continuava parada, observando.
sem comemorar, sem sorrir, só vendo a verdade ocupar o lugar da mentira. Uma jovem ao lado disse em voz baixa: "Que coragem!" Outra respondeu: "Ela se salvou." Camila observava de longe, o celular ainda na mão. O plano tinha funcionado. Rafael tentou mais uma vez. "Vocês não sabem a história completa." Mas agora, ninguém queria ouvir. O peso da prova era maior, mais forte, mais real. Ele deu um passo à frente. "Alice, fala alguma coisa." Ela olhou para ele. "Calma, já falei o suficiente." O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era dúvida, era condenação. Rafael passou a mão no rosto, o corpo tenso, os olhos procurando uma saída, mas não tinha, nenhuma, e todos ali sabiam disso. Ele tentou se virar, sair, mas duas pessoas bloquearam discretamente a passagem. "Espera!" A voz firme. "Isso não termina assim." Rafael ficou paralisado. O pânico apareceu, pela primeira vez. De verdade, olhou para Alice, como se pedisse ajuda. Ela não se mexeu, não disse nada, só observou. E então ele quebrou. "Tá bom!" A voz saiu alta, descontrolada. O salão inteiro congelou. Rafael respirava ofegante. "Tá bom, eu errei." Passou a mão no cabelo. "Sim, eu fiz isso." Algumas pessoas reagiram. "Ele admitiu." "Eu sabia," Rafael continuou, "mas vocês não entendem." A voz tremia. "Eu estava encurralado, sob pressão." Alice manteve o olhar firme. Ele apontou para ela. Esse casamento era mais negócio do que amor. Um choque percorreu o salão. A mãe dela levou a mão à boca. "Rafael!" Ele não parou. "Eu não podia sair sem perder tudo." A voz agora era quase um grito. "Eu precisava disso." O silêncio caiu pesado, definitivo. A máscara tinha caído por completo. Alice deu um passo à frente. O som do salto ecoou. Rafael parou, olhou para ela, desarmado. Ela falou baixo, mas todos ouviram. "Você precisava me usar." Ele não respondeu. Ela continuou. "E ainda tentou me fazer de vilã." O silêncio respondeu por ele. Alice respirou fundo, o olhar firme, sem emoção exagerada. Só verdade. Acabou. A palavra saiu limpa. Rafael baixou o olhar, sem reação, sem defesa, sem nada. Um segurança se aproximou. "Senhor, o senhor vai ter que se retirar." Rafael não resistiu. Não discutiu, só concordou, como alguém que já sabia. Começou a andar, passo lento, pesado. As pessoas abriram caminho, mas agora, não por respeito, por rejeição. Ninguém falava, mas todos olhavam. E aquilo era pior do que qualquer grito. Ele passou por Alice, parou um segundo, como se fosse dizer alguma coisa, mas não disse nada. Já não tinha nada a dizer. Continuou andando. Saiu. A porta fechou atrás dele, e o silêncio ficou. Alice continuou parada, respirando, o peito subindo devagar. Não tinha sorriso, não tinha comemoração, só um alívio silencioso. O celebrante baixou a cabeça, sem saber o que fazer. Os convidados, imóveis, processando. Alice olhou em volta. O cenário continuava igual. Flores, decoração, tudo intacto, menos a mentira. Ela soltou o buquê. As flores caíram no chão, devagar. E naquele instante, sem precisar dizer mais nada, ficou claro. Aquilo não era um final, era um começo. Alice ficou parada por alguns segundos, o salão ainda em silêncio, como se ninguém soubesse exatamente o que fazer depois de tudo aquilo. Ela respirou fundo. O ar entrou devagar, saiu mais leve. Camila se aproximou. "Alice!" A voz baixa, cuidadosa. Alice virou o rosto. "Você conseguiu." Alice concordou levemente. "Eu precisava." Camila pegou a mão dela. "Você foi forte." Alice olhou em volta. As pessoas ainda observando. Alguns com respeito, outros com vergonha, outros ainda tentando entender. Ela soltou a mão da amiga. "Eu só queria parar de mentir para mim mesma." A mãe dela se aproximou.
devagar, os olhos brilhando. Minha filha. Alice olhou para ela, e dessa vez, os olhos dela suavizaram. Tá tudo bem, mãe. A voz firme, mas acolhedora. Dona Helena abraçou ela, forte. Tô com você. Alice fechou os olhos por um segundo, sentiu, e depois se soltou. Eu sei. O celebrante se aproximou, sem saber como. Alice, eu sinto muito. Ela concordou. Não foi sua culpa. Ele respirou fundo. Você quer dar por encerrado oficialmente? Alice olhou em volta, pensou um segundo e respondeu. Já está encerrado. O homem concordou, recuou. Algumas pessoas começaram a se mexer, outras se aproximaram. Você fez a coisa certa. Foi corajosa. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Alice escutava, mas não se agarrava. Caminhou, devagar. Passou entre as cadeiras, entre os olhares, entre as pessoas que minutos antes estavam ali para celebrar um casamento. Agora, sendo testemunhas do fim de uma mentira. Chegou na saída, parou. Olhou para trás uma última vez e saiu. O ar lá fora bateu diferente, mais leve, mais real. Alice respirou fundo, pela primeira vez, sem peso. Dias depois, Rafael estava sozinho. Um apartamento silencioso, a televisão ligada, mas ignorada, o celular sobre a mesa, várias mensagens, ligação perdidas. Ele pegou, abriu, notificações, amigos se afastando, clientes cancelando reuniões, uma mensagem curta, não queremos mais vínculo com você. Largou o celular, passou a mão no rosto. O silêncio agora era outro, pesado, definitivo, corte. Alice estava em outro lugar, uma cafeteria, simples, movimento leve, ela sentada perto da janela, sem vestido de noiva. Sem maquiagem exagerada, sem máscara, um café na mão, observava a rua, gente passando, vida acontecendo. Camila sentou na frente dela. Você sumiu uns dias. Alice esboçou um leve sorriso. Precisava de silêncio. Camila concordou. E agora? Alice pensou um segundo. Agora tô voltando. Camila inclinou a cabeça. Pra quê? Alice respondeu simples. Pra mim. O celular vibrou. Uma mensagem. Proposta de trabalho. Um projeto que antes ela teria recusado. Leu. Pensou. E respondeu. Vamos conversar. Camila sorriu. Olha só. Alice deu de ombros. Já não tenho nada a perder. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Ela tinha tudo para construir. Dias depois. Alice caminhava por uma loja. Um vestido na vitrine, branco, parecido com o que ela usou. Uma vendedora se aproximou. Vai casar? Alice olhou para o vestido. Por um segundo. A lembrança veio, mas não ficou. Ela se virou. Sorriu leve. Não. Pausa. Vou recomeçar. A vendedora devolveu o sorriso. Às vezes é melhor. Alice concordou e continuou andando, sem peso, sem dúvida, sem olhar para trás. Vi essa história acontecer e confesso que me arrepiei de um jeito difícil de explicar. Porque não foi só sobre uma traição, foi sobre uma mulher que decidiu parar de aceitar o que doía nela. Percebi como é fácil se perder tentando manter algo que já terminou, só para não enfrentar o medo de recomeçar. E quando ela ficou ali, no meio de todo mundo, escolhendo a verdade em vez das aparências, isso me fez pensar em quantas vezes a gente engole coisas que não deveria. Isso me fez sentir respeito, porque não se trata de vencer alguém, se trata de não abandonar a si mesmo e, no fundo, talvez a maior coragem que exista seja essa, se escolher, mesmo quando tudo ao seu redor te diz para ficar. Se essa história te prendeu até aqui, deixa seu like. De verdade, isso mostra que esse tipo de história ainda chega em quem vê e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo assim. Agora me conta uma coisa. De que cidade você está me assistindo?
Sempre leio os comentários e me esforço para responder quem tira um tempo para comentar, então quero te conhecer melhor por aqui. E se você acredita no poder de histórias como essa, que mostram decisões fortes, reviravoltas reais e novos começos, se inscreve no canal. Ainda temos muito o que viver juntos e cada inscrição faz a diferença para continuar com esse projeto. E não vai embora agora. Escolhe um dos vídeos que aparecem na tela e fica aqui comigo. Tenho certeza que a próxima história também vai te prender. Te espero lá.